Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet e também pelas plataformas de áudio em Facebook e YouTube, nas nossas redes sociais. E de imediato eu saúdo o vereador Cláudio Uribardi, do PCdoB. Uma honra tê-lo conosco aqui. Uma honra para mim, Fábio, estar contigo aqui de novo, quem nos acompanha nas redes sociais, também pelo canal 16, é um prazer. Bom dia a todos. Vereador, aos estreantes eu tenho comentado e insistido, estamos agora entrando em maio, 5 meses aí de legislatura e tal, o senhor é um vereador de primeiro mandato. Como tem sido essa experiência, esses primeiros 5 meses, o senhor muito combativo e fundamentado em plenário. Muitas vezes as pessoas brincam, o vereador de Uribardi é um estudioso, porque o senhor não chega de qualquer jeito, digamos assim. Estudo bastante. Tem sido de muita dedicação, Fábio. Tô extremamente cansado, cara, sendo honesto contigo, porque eu acho que estudar do jeito que eu optei por estudar é algo que me custa muito caro, porque eu fico até muito tarde estudando, a sessão é muito cedo. Tento fazer um debate um pouco mais complexo e mais qualitativo. mais baseado na ciência mesmo, né? Acredito que a gente tem que ter nossas opiniões, mas algumas coisas, como são pré-estabelecidas na sociedade, elas não podem ser ultrapassadas, e tento evidenciar isso em todas as sessões. Mas tem sido também proveitoso, a gente conseguiu fazer alguns debates importantes sobre temas que mudam o rumo e moldam a sociedade, né, culturalmente. Então eu tenho tentado elencar esses temas durante a sessão, estou bem contente pelos rumos que a legislatura tem tomado, não só pelos rumos que eu tenho tomado. Eu acho que a gente tem que tomar um rumo de respeito, tem que tomar um rumo de Caxias, a gente tem que debater a cidade. Claro que pode ter uma pincelada no cenário nacional, mas eu particularmente entendo que fui eleito para debater a cidade e assim o farei na integralidade do tempo. Debater o que a gente precisa, qual é a Caxias que nós queremos e mais do que isso, porque nós nos perdemos em uma parcela no rumo da história, né? Vereador, nós estamos em vias também de alterarmos o regimento interno, ou pelo menos houve o início dessa discussão, e que foi uma provocação muito forte sua e do vereador Ed Eloy Frisso em plenário. Enfim, houve uma reunião, digamos assim, de começo da discussão e eleição de um grupo que vai coordenar isso. Nós teremos, então, o vereador Edson da Rosa, com a relatoria da vereadora Rose Frigeri, e a vereadora Daiane Mello num suporte de revisão, e aí envolvendo todo o quadro funcional da casa do ponto de vista técnico. Por que precisamos mexer no regimento interno da casa? Porque eu acho que ele tem que responder às expectativas da sociedade. Se eu e tu caminharmos na rua hoje, pedimos para as pessoas o que elas pensam da Câmara de Vereadores, infelizmente, a gente não tem um retorno positivo do nosso trabalho, né? E eu entendo que o principal trabalho de um vereador é estar no plenário para que apresente rumos para a sociedade. E hoje, infelizmente, a gente não consegue apresentar, porque eu acho que falta um suporte pré-plenário. As funções das comissões, elas ficaram esvaziadas no último período, não tem um debate tamanho como eu acho que deveria haver. Então, se a gente mudar o regimento interno e obrigar que as comissões promovam esse debate de forma mais pública. Hoje o nosso regimento interno, por exemplo, determina que as comissões devem ter reuniões públicas, que as reuniões das comissões devem ser públicas. Eu vejo pouca gente participando, mas deve haver um estabelecimento para comunicação, publicação de edital, e mais do que isso, nós temos 3 pautas na Câmara, na terça, na quarta e na quinta, e eu vejo a pauta de quarta-feira esvaziada, uma pauta que afasta a população e acaba por não dar o privilégio do vereador poder estudar o tema que vai ser debatido. Porque a diferença do meu mandato que eu tento fazer, é toda a oportunidade que tenho, é de estudar qual é o debate do dia seguinte, ou qual é o debate da semana seguinte. E isso não existe na quarta-feira, né? A gente pode ter tema livre em uma sessão, mas isso é muito complexo. Ela pode ser uma sessão aberta ou com um tema determinado quando a gente tiver uma audiência pública. A sessão da Câmara de Vereadores, ela deve ter uma pauta estabelecida. Por que um canal de televisão tem grade? Por que a Assembleia Legislativa tem tema? E por que a Câmara Federal estabelece temas? E por que nós, infelizmente, não estabelecemos? A gente tem que pegar espelhos do que funciona. E muitas vezes a gente escuta pelos corredores também dos colegas que os projetos demoram para ir a plenário. Bom, se nós temos uma pauta a mais, por que nós não utilizamos essa pauta a mais para conseguir promover isso? E outra questão que eu acho importante é nós revisarmos o pequeno expediente e garantir que os vereadores tenham acesso ao pequeno expediente. Porque quando se limita a sessão ao final do grande expediente, tu oportuniza todos, que nós temos 9 bancadas, salvo o melhor juízo, todos pedem declaração de líder. Uhum. Em vez de utilizar o período de 5 minutos, que seria um período mais célere para dar mais vividez à sessão, ele acaba
por transformar a sessão nesse marasmo que muitas vezes transforma. Porque cada um tem as suas próprias pautas, a gente não transforma a cidade, não debate o que realmente importa, conversa sobre temas que importam exclusivamente a um vereador. E muitas vezes ele utiliza 20 minutos para apresentar que pintou uma quadra de escola, por exemplo. É um tema sempre árido. Eu sempre digo, o regimento interno ele também reflete um pouco a cara de cada legislatura e talvez de fato seja a hora mesmo de revisar. Eu lembro de uma grande revisão em meados de 2014, nós estamos tratando aí já de quase 11 anos, e depois houve algumas alterações ao longo desse tempo, como por exemplo em 2017, na presidência do então vereador Felipe Gremmelmaier, hoje secretário do Turismo. Mas, vereador, mudando um pouco de assunto, o senhor tem entrado também em pautas da cidade, exercendo uma oposição muito em conjunto com a sua colega Andressa Marques, que esteve aqui também, o senhor foi citado, e vocês têm uma pauta no sentido de fazer oposição à crítica e tentar apontar caminhos. Algo muito emblemático e um assunto até árido, que o senhor trouxe tabelas, enfim, como os financistas, os economistas e tal. Nós temos aí um caso emblemático e que pode literalmente quebrar as finanças do município. Nós estamos tratando do famoso caso Manha Bosco, em que a prefeitura sinaliza, em algum momento, quando esse projeto, essa negociação com a família Manha Bosco, referente lá aos terrenos do 1º de maio, enfim, essa negociação estiver encaminhada, precisará da autorização legislativa para entrar em prática. E o senhor fez uma comparação de índices, porque há um indicativo de que, digamos assim, o pagamento dessa dívida pelo município seja balizado pela taxa Selic. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem nos acompanha de que estamos tratando quando nos referimos ao caso Manha Bosco, e daí sim essa crítica aos juros. Maravilha, Fábio. Bom, vou olhar para o pessoal de casa. Nós temos duas situações pré-determinadas no caso Manha Bosco. Primeiro, que o município tem inscrito nos seus débitos um precatório de 600 milhões de reais, aproximadamente, que não é uma discussão que eu possa fazer, onde tem uma inscrição de um débito. E tem um outro débito que está em debate ainda, que é acerca do modelo de correção na justiça. Então, bom, ele pode chegar em novos 600 milhões, por exemplo, mas vamos supor que ele chegue em 300 milhões. Então eu posso ter um débito que vai de 600 milhões, que é o débito já estabelecido, até um débito que vai a 900 milhões, que ele não é um débito estabelecido, ele é um débito que ainda está discutindo. Então, somando esses débitos aí, os 600 mais os 300, nós teríamos esses 900 milhões. Quase 1 bilhão de reais. Qual é o problema? E qual é a notícia boa que eu te trago aqui, foi em primeira mão? A justiça suspendeu a execução do crédito. Então, nós não, no meu entender, e aqui uma comunhão de esforços com o vereador Ediloi Frisso, nós não temos por que fazer um acordo agora. Porque, bom, a Procuradoria do município foi competente a ponto de conseguir suspender a execução de um crédito que já está inscrito. E mais do que isso... Quando o senhor fala suspender o crédito, para quem está nos acompanhando, é suspender o pagamento a execução, para a família credora. Não pode exigir. Porque esse caso ele já vem de... É a exigibilidade do crédito, ele conseguiu suspender. Exato. Porque esse caso é bom que se esclareça também, ele vem de idas e vindas. Muitas. Em dado momento não precisa mais, e depois precisa, enfim. Então como é que o senhor pretende contribuir para o encaminhamento desse debate? O que eu faria se eu fosse do Executivo? Houve uma alteração no entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de ingresso de ação rescisória, e ação rescisória é aquela que rescinde um julgado. Então vamos supor, acabou o processo, tem a sentença, o que acontece? Eu posso rescindir essa sentença, acabar com essa sentença. E o STF entendeu que não há prescrição para rescisão de sentença quando há afronta a dispositivo constitucional. E o dispositivo constitucional te garante que tu tenha direito a defender-se no caso. E o município não teve direito a se defender no primeiro grau. Então, se eu fosse o procurador-geral do município, eu entraria com uma ação rescisória. Mas como não sou vereador, eu tenho que apresentar outras alternativas. E eu tenho apresentado alternativas no sentido de um município apresentar uma proposta de conciliação com uma cesta de índices, e não com a taxa Selic, Fábio. A taxa Selic vem sendo utilizada como uma ferramenta de controle da inflação e, aliás, muito mal, que nós já estamos aí, se não me engano, em 14,75%, beirando os 15%, e a cada reunião do Banco Central aumenta 0,5%, aumenta 1 ponto, quer dizer, isso tem um impacto forte, né? Cada 0,5% custa 18 bilhões de reais pro Brasil, cara. O que eu acho que o Galípolo devia sair preso do Banco Central. Não, e na real só beneficia o financista, claro. Aquele sujeito que está no mercado financeiro. Não, o problema é o seguinte, vamos combinar.
E se eu sou advogado de trabalhador, ele é advogado de financista, embora seja economista, não seja inscrito na ordem, né? Porque tu aumentar em 14,75, um país que não vive uma crise, que nós não vivemos inflação, nós tivemos inflação no consumo em 2021, tivemos inflação no consumo em 2023, e obviamente ela tem que ser combatida, porque a inflação no consumo tu vai atacar o mais pobre. Agora, o que eles fazem é garantir aos financistas que fiquem ricos e mais ricos. E é a pior taxa Selic nos últimos 19 anos. A gente tem que cobrar uma atuação efetiva do ministro Haddad, que foi quem promoveu essa indicação esdrúxula. E, vereador, além do caso Manha Bosco, outros assuntos têm ganhado muita força em plenário. Nós tivemos, notadamente, a educação infantil, a partir daquele caso trágico das facadas da professora, que felizmente se recuperou, mas acendeu toda uma preocupação ainda maior com a segurança, com a educação. O déficit nas próprias matrículas, na educação infantil, que é histórico, as parcerias público-privadas para tentar atingir pelo menos a parte de infraestrutura, melhorar. Nós tivemos aí semana passada uma paralisação em escolas de educação infantil por melhores condições de trabalho, sobretudo dos terceirizados. Como é que o senhor tem avaliado o modelo de educação aqui em Caxias do Sul, que vai apresentando gargalos nos últimos anos, não é uma exclusividade de agora? Eu acho que, se a gente for tratar em geral, a gente tem um problema principal, que a gestão das escolas ela fica muito limitada. E falo das escolas municipais, né? Eu estive na escola Santa Corona na última semana, Fábio. E eles me informaram que o valor que o município despendia anualmente para promoção de reformas era R$12 mil. Daí o que acontece? Eu e tu vamos na escola, na festa junina da escola, então os professores tendo que vender cachorro quente para fazer gestão municipal, tio. Tu entendeu? Esse é o modelo de gestão municipal que nós escolhemos. Sim. Que infelizmente sufoca o professor e que não promove investimento público, mas que de outro lado cria um passivo, porque bom, nós temos uma obrigação constitucional de fornecer ensino. Todo mundo ingressa na justiça e tem direito à vaga. O município não compra a vaga, o valor é sequestrado do caixa do município e transferido à família para pagamento de escola particular. Infelizmente, nós fizemos essa opção. O prefeito Adiló fez essa opção, os prefeitos anteriores fizeram essa opção, tanto que as escolas, salvo o melhor juízo, construídas para a gestão municipal em última oportunidade foram pelo prefeito Alceu Barbosa Velho. Então, bom, se nós fizemos essa opção, nós vamos ficar reclamando dessa opção? Não, nós temos que trocar a opção de nós modelo. Estamos tratando, quando fala do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, de um governo que terminou em 2016. Quer dizer, então temos um tempinho razoável. Né? É complicado, porque eu sou um cara, Fábio, que do meu mandato que mais tem me tirado de casa é indignação todos os dias, sabe? Porque eu tenho ressentimento até de ir nos lugares para as pessoas, porque eu sei que elas vivem falta paracetamol no UBS, Tu entendeu? Eles não estão pedindo asfaltamento no interior como pediam anteriormente, não estão pedindo para que nós construamos um hospital como pediram na construção do Hospital Geral, Estão pedindo o básico, que a criança tenha escola, que haja paracetamol na UBS, e essa é a gestão que nós escolhemos. Hoje, por exemplo, eu vindo para cá conversar contigo, eu recebo uma mensagem, a farmácia do CES não está funcionando porque estourou um cano e alagou a farmácia. Será que não tem prevenção? Será que não tem investimento no hidráulico? Será que não tem a gente pensar um prédio novo? Não tem descentralização? Na campanha é uma maravilha, Daí eu chego aqui, parece que o que me contam é que tá uma maravilha, só que daí eu ando na rua, as pessoas querem apedrejar a gente. O que é isso? Tu entendeu? E olha que eu sou de oposição. Difícil deve ser advogar esse governo, tu entende? Porque eu fico mais do que ressentido, porque, bom, ressentimento é algo que eu posso chegar em casa e passa. O que me preocupa mesmo é que eu fico extremamente preocupado com o futuro, tu entendeu? E é uma situação que todo lugar a gente vai ter uma reclamação diversa sobre a falta de gestão pública. O que fizeram com o atendimento dos autistas, é inaceitável, tu entende? Cara, se eu tivesse feito aquilo, eu não saía mais de casa. E a gente anda como se estivesse tudo bem. O senhor se refere a um desaforo que houve, um desentendimento? Não, eu me refiro ao fechamento do centro de atendimento especializado, sim. Que foi aberto. E daí, Fábio, tu imagina só, eu faço um contrato de, 12, 24 meses para abrir um centro de atendimento. Eu deixo ele aberto 3 meses, tiro tudo de lá e continuo pagando aluguel. Sim, tem uma indefinição de que se vai ser retomado, se não vai, mas o aluguel continua sendo pago. Daí nós temos 56 prédios públicos sendo alugados. 56 prédios privados sendo alugados para o município utilizar, e a Maesa caindo o teto.
Daí tem gestão, pelo amor de Deus. O banheiro do prédio que eu alugo meu escritório lá é mais organizado do que a prefeitura. O senhor fala em escritório, eu sei que o senhor está com uma agenda cheia. Um caos. Então eu gostaria que o senhor antecipasse aí também alguns compromissos, não só de hoje, mas dos próximos dias, ao mesmo tempo também que se despeça de quem está nos acompanhando neste momento. Aparecerão na tela os seus contatos para envio de críticas, sugestões, elogios. O senhor tem um tempo ainda razoável para suas considerações finais, digamos assim. Pode usar a palavra ainda, Obrigado vereador. pela gentileza, Fábio. Para mim é um prazer estar contigo. Tu sabe que eu te acho um exemplo de servidor público, o quanto eu defendo o serviço público e o quanto que eu acredito que, por falta de gestão pública, vocês são criminalizados. Tia. Eu acho que isso precisa ficar bem claro. Se falta alguma coisa no serviço público, é gestão pública. Os servidores públicos estão lá todos os dias trabalhando e, se não estiverem trabalhando, eu sei o que vai acontecer. Vão responder PAIDs, vão ser exonerados, que é o que não conta. Eu sei que todo dia tu está aqui, eu sei que todos os servidores dessa casa todos os dias estão aqui, então a gente tem que parabenizar todos aqueles servidores que todos os dias fazem a máquina funcionar junto dos estagiários, funcionários terceirizados. Eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente, a gente não falou disso, vou aproveitar esses últimos minutos para falar disso. Exato. O que se avizinha no município é talvez um dos maiores crimes ambientais da história, que é a derrubada de uma área de preservação permanente em uma represa que foi construída junto de Caxias. O Samoara precisa ser preservado e será preservado enquanto nós tivermos forças para lutar contra a alteração do regramento das águas. Eu entendo que uma área que hoje tem 80 hectares de reconhecido no Plano Municipal de Mata Atlântica não pode ser derrubada para rico morar. A gente tem que alterar as prioridades da cidade, advogar que as pessoas não têm direito a uma casa de 40, 50 metros quadrados, porque não se faz mais política habitacional na cidade, e de outro lado, nós construímos uma legislação para privilegiar os ricos para morar na área mais nobre da cidade. O prefeito Adiló tem suas prioridades, e não é defender o povo mais pobre. Eu estou aqui para defender quem trabalha todos os dias, seguirei defendendo quem trabalha todos os dias. Acredito que o futuro está sendo construído diariamente com política pública, e infelizmente a falta de política pública destrói as gerações que nascem hoje ou que nasceram nos anos 2000. A minha geração dos anos 90 viu uma transformação, principalmente dentro das universidades, porque com investimento em pesquisa, extensão, ProUni e FIES, a gente conseguiu mudar a sociedade. Mas parece que isso tudo está sendo perdido no último período. A gente tem que verificar quais são as prioridades das pessoas, porque parece que elas não comungam com as prioridades da prefeitura. Vereador, eu quero lhe agradecer pelo nosso bate-papo aqui, pelas suas considerações a mim também, saiba que a admiração é recíproca. Obrigado pela gentileza. Eu lembro do senhor desde quando o senhor ainda era assessor parlamentar aqui no âmbito da casa, lá beirando os 20 anos de idade. Não, 18 assim. anos e 26 dias eu tinha. 18 anos e 26 dias. Eu tinha 20 anos na cabeça, mas enfim, era mais ou menos por aí. E quem diria, hoje o senhor é o meu chefe, digamos assim. Não sou chefe de ninguém, cara. Não sou chefe de ninguém. Servidor da casa. Eu sou teu colega com o maior prazer do mundo, Fábio. Mas mais uma vez, muito obrigado, vereador. Que nada, prazer para mim, foi um prazer, Fábio. Acabamos de conversar, então, aqui com o vereador Cláudio Libardi, do PCdoB, dando sequência aqui aos nossos bate-papos pelo De Frente com a Lei. Ao mesmo tempo que também reiteramos o convite para que continuem acompanhando a nossa programação, seja pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, pelas redes sociais e também pelas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.